quero ler com os irmãos aí o livro de 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que diz assim: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o que, gente? Com o pecado. E aí Pedro está nos dizendo que nós devemos nos armar desse mesmo pensamento, qual seja, precisamos o que, gente? Romper com o pecado. E Pedro vai nos apresentar o porquê disso. Vira mais para lá esse ventilador, Douglas, ele vai acabar me atrapalhando aqui, por favor. No versículo 2, ou pode desligar, ele diz assim, ó: para que no tempo, olha só, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Então vamos observar com calma aqui, meus irmãos. É dito que nós precisamos romper com o pecado, para que no tempo que nos resta possamos fazer a vontade de Deus e não mais a vontade da nossa própria natureza. O que significa, irmão, que uma das coisas mais caras que o pecado nos custa e nos toma é o quê? Vamos ver se os irmãos vão conseguir pegar isso aqui. Eu vou explicar, mas eu quero que você pense. Ele fala para nós rompermos com o pecado, para que no tempo que nos resta a gente não fique mais pecando, sugerindo que o pecado estava tomando o que nosso? O tempo. Rompa com o pecado para que no tempo que lhe resta você dedique a Deus e não mais para o pecado, porque o pecado é como se Pedro estivesse dizendo isso, porque o pecado estava tomando o que de vocês? Gastando o que temos? Tempo. E aí, se nós formos fazer uma análise, e é isso que Pedro está apresentando aqui no versículo 2, o tempo gasto com o pecado e o tempo dedicado a Deus. Se nós formos contabilizar isso, é provável que a maior parte do tempo tenha sido dedicada ao que vocês acham? Ao pecado. Porque o pecado está tomando tempo que nos resta. E aí no versículo 3 ele vai dizer assim: no passado já despendestes tempo. Repita comigo: despendestes tempo. Olha só. Além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis, ou seja, olha como o tempo era gasto em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatrias repulsivas. Isso aqui toma tempo? Farra, bebedeira. Tem gente que passava o dia inteiro na bebedeira e não consegue passar um dia inteiro na igreja. Se a gente for começar a perceber isso, meu irmão, o pecado está tomando nosso tempo.
E eu quero observar uma palavra em especial com os irmãos, que é a palavra que eu pedi para vocês repetirem: despendestes. Despendestes tempo. Essa mesma palavra, ela também aparece naquela história que Yeshua relata, de um homem rico e de Lázaro, o mendigo. E é dito, e aparece essa expressão também. Eu só vou citar para os irmãos, quero que você escute. Lá em Lucas 16, no versículo 19, é dito assim: havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e repita comigo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Veja, no primeiro caso que nós lemos aqui em 1 Pedro 4, aparece despender tempo. No segundo caso, lá em Lucas, aparece despender dias, que nada mais é também do que o que, gente? Tempo. Um dia nada mais é do que a contagem de tempo. Nós contamos o tempo em milissegundos, segundos, minutos, horas e um dia. O que é um dia? Uma contagem de tempo. Então, quando é dito ele despendia seus dias, também está relacionado à maneira como ele, veja o que significa despender, gastava o seu tempo. Os irmãos perceberam? O tempo está sendo o quê? Gastado, despendido. Essa expressão despender tem a ideia, vem da ideia de alguém que tem uma despensa. Então, por exemplo, você tem uma despensa lá, um armário com, sei lá, 50 quilos de arroz, é a sua despensa. Quando você tira 5 quilos, você está despendendo, você está tirando aquele limite de arroz que você possui. Então é como se nós tivéssemos um banco de horas que está correndo e a cada segundo, a cada minuto, essas horas estão sendo, esse tempo está sendo despendido, gastado. E Yeshua vai nos revelar que ninguém pode acrescentar um dia sequer de vida, por mais preocupado que esteja. Ou seja, alguém pode aumentar esse tempo que Deus lhe deu? Não. Outra pergunta: alguém sabe quanto de tempo lhe foi dado pelo Eterno? Ninguém sabe. É Deus quem determina isso. Deus é quem determina. Essa pessoa vai ter, essa alma vai ter 10 dias de tempo. Aí o bebê nasce, com 10 dias acontece o quê? Morre. Ah, por que, Senhor? Por que? Irmão, não sabemos. Não sabemos. Ah, por que, Senhor, meu filho, minha filha? É triste, é doído mesmo. Mas quem disse que é seu? Ou que é sua? Às vezes nós não temos a percepção do que é uma pessoa que vem ao mundo. É muito mais do que um filho. É muito mais do que um neto. É uma alma que Deus permitiu vir ao mundo. E que Deus, ao permiti-la vir ao mundo, concedeu a ela um tempo. O bispo comentou ontem conosco, tivemos reunião de pastores, que ele foi num velório de um rapaz novo. Os irmãos devem ter visto essa semana também um caso de um cantor cristão, Pedro Henrique. Obrigado, pastor. Alguém viu?
Viu o vídeo? 30 anos de idade, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor. Irmãos, foi incrível, meu Deus do céu, como foi assim, nossa. Aí a gente pode pensar assim, sei lá, vai saber, não cuidava do coração, tinha problema. Irmão, tem gente que tem problema de coração e vive 60, 80, 90 anos. Eu fiquei no hospital com um familiar nosso, né, os irmãos sabem da história, e um dos acompanhantes que estava no mesmo quarto, era um senhor de quase 80 anos, com um problema no coração, fuma desde os 13 anos de idade. O médico falou para ele: você não pode fumar nunca mais. Ficou internado para dar um tempo sem fumar, para poder fazer a cirurgia, e lá no quarto ele fumou. O enfermeiro chegou bravo: quem está fumando aqui? Não sei não. Ele falou: eu não falei nada também. Não perguntou para mim, não sei não. Irmão, é velho já, tem que ficar falando. Oxi. Aí fumou dentro do quarto. 2 dias depois foi para a mesa de cirurgia, o médico acreditando que ele não tinha fumado. Pasmem, cirurgia bem sucedida, sai do hospital no mesmo dia, tomando uma coquinha e falando que vai pro forró. Aí o cara com 30 anos de idade, louvando a Deus bem, morre. O outro pode dizer: não cuidou da saúde e tal, beleza, mas tem gente que cuida da saúde e desenvolve problema no fígado. Irmão, a gente não sabe. É o que, gente? É o tempo que Deus deu. E aí esse relato que o bispo contou, jovem também, 30 e poucos anos, há semanas que tinha voltado para o eterno, feito techuvá, arrependido, deixado as coisas erradas, morre. Foi isso, né, pastor? Passou mal no culto. Alguém pode pensar assim: foi o demônio. Demônio se revoltou lá. Meu irmão, quem é que dá o tempo? O eterno. E ele, em sua infinita sabedoria e justiça, sabe quanto tempo cada um tem que ter. Ele sabe, ele já sabe que alma é aquela, quem ela vai ser, no que ele vai se tornar, quais potenciais há dentro dele. Ele sabe tudo, ele é infinito em sabedoria. E aí no culto passou mal, né? Foi para o hospital, não resistiu, morreu. Foi a última selfie dele. Aí lá no velório, o bispo falou que tinha mais de 100 pessoas. Olha o que o pai falou: Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu eu cuidar dele e ter ele comigo. Olha o que é consciência de que Deus concede a cada um tempo. Olha o que é essa consciência. A pessoa que não tem essa consciência, a pessoa que é ignorante, porque Deus tirou de mim, e até se revolta. Eu já vi pessoas que chegaram na igreja até desacreditando de Deus porque perdeu um filho, que não tem essa consciência, e louvam a Deus, né? Culpando a Deus, porque não tem essa consciência. Deus é quem é infinito em sabedoria e sabe quanto tempo cada um tem que ter. E aí ele discerniu isso e falou: Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor me permitiu ter com ele. Então seu filho, meu irmão, Deus vai permitir você tê-lo contigo por um tempo. Talvez você vá primeiro, talvez não sabemos. Talvez, como foi com Abraão, Deus deu Isaac, e o que o Eterno disse? Me dá Isaac. Ou seja, era de quem Isaac? Do Eterno. Então cada um tem um tempo. Esse tempo ele não pode ser acrescentado.
Isso é um alerta para nós. Uma gasolina que está na reserva, você pode parar no posto e abastecer. Um problema que você está tendo, uma dispensa que está acabando, você pode ir no mercado e comprar mais. Mas e o tempo que está acabando? Você pode acrescentar? Não. Pastor, e os 15 anos de Ezequias que foi acrescentado? Vai saber, já eram os 15 anos de vida que ele tinha que viver. Já. Ou não também, meu irmão, vai saber. Deus fez uma exceção à regra, mas via de regra, o que Yeshua diz? Por mais preocupado que esteja, o homem não pode acrescentar um côvado à sua vida ou um tempo à sua vida. Podemos antecipar, acrescentar não. Isso aqui é importante, irmão. Todo mundo morre na hora que tinha que morrer? Nem todos. O livro de Jó e o livro de Eclesiastes fala de casos em que a própria pessoa antecipa sua morte. É dito em Eclesiastes que ele fala assim: por que anteciparia seus dias? Não seja demasiadamente perverso. Por que anteciparia seus dias? Ou seja, não, ele tá levando a pessoa a raciocinar. Não seja muito perverso. Para que você vai querer antecipar seus dias? Ou seja, a pessoa que ela pode chegar num ponto de perversidade que Deus tem que fazer o que com ela? Antecipar. Na prática é isso. Antecipar aquele tempo que ela ainda teria. Mas ela é tão perversa e talvez vai causar tão mal que Deus corta logo. Haviam juízos na Torá cuja penalidade era a morte. A pessoa que cometia uma transgressão cuja penalidade era a morte, morreu no tempo que Deus determinou? Provavelmente não, morreu por um juízo. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Às vezes a gente fala, né? A pessoa era, infelizmente, irmãos, mas é a realidade. A pessoa vivia no crime, vivia usando droga, vivia sendo perversa, matando, morre numa fuga contra a polícia. Aí diz: foi a hora. Que foi a hora, meu irmão? Será que Deus determinou esse fim para essa pessoa? Então por isso que a Bíblia coloca esses casos em que a pessoa antecipa por sua própria perversidade o seu tempo. Mas temos que tomar cuidado de não antecipá-lo. Mas também não podemos acrescentar. Nós temos que ter o cuidado de tão somente viver plenamente o tempo que nos foi dado. E temos que ter a administração e o discernimento de como gastamos. É isso que Pedro está querendo chamar a atenção aqui. É disso que ele está querendo dizer. Se você sabe que a gasolina está na reserva e não tem posto para abastecer, você vai gastar à toa? Não. Se nós sabemos que não temos como discernir qual será e quanto temos de tempo que nos resta, eu vou esperar quando? Para se voltar para o eterno. É o que diz a palavra de Deus: hoje, quando ouvires a sua voz, não endureça o coração. Quando? Qual é o tempo que você tem agora? Hoje. Não, amanhã eu faço. Amanhã não existe, irmão. E você não sabe se Deus decretou que você vai viver amanhã. Nós não sabemos. Então nós temos que ter esse discernimento. E o apóstolo Pedro vai nos apresentar um detalhe interessante aqui, meus irmãos. Olha que interessante. Dentro do tempo que nos é dado, então eu vou tomar como exemplo aqui alguém que tenha recebido pelo Eterno 80 anos de tempo. Dentro desses 80 anos, vamos supor aqui que 30 anos seja um tempo que Pedro chama de tempo da tolerância. É um período onde o Eterno tolera a vida de transgressão e de ignorância em que a pessoa gasta e vive.
Veja que Pedro vai afirmar isso quando ele diz assim: no passado já gastastes, já despendestes tempo além do que? Do que, gente? Tolerável. Então quando ele diz assim, tempo além do que? Tolerável. Com o que ele vai dizer aqui, né? A libertinagem, a sensualidade, a bebedeira, a orgia, a farra, a idolatria. Eles gastaram um tempo além do tolerável com essas práticas. O que significa que houve um tempo em que Deus fazia o que com essas práticas? Tolerava. Mas esse tempo tem um limite, tem um tempo. Esse tempo tem um tempo. Esse tempo tem um limite. Essa é a razão pela qual você vai ver casos de pessoas que ela está nisso aqui: promiscuidade, idolatria, farra, orgia, todo tipo de perversidade, e nada de aparentemente ruim ou trágico lhe acontece. Você não vê Deus trazendo juízo sobre aquela pessoa. Isso pode significar que a pessoa ainda está dentro de um tempo que Deus está o quê, gente? Tolerando essas práticas. Mas chega um tempo que esse período de tolerância esgota. Eu não sei quanto é o tempo de tolerância que Deus concedeu a nós, mas eu sei e acredito eu que ninguém aqui ainda está nesse tempo. Ninguém aqui está mais no tempo que Deus vai continuar tolerando, porque já conhecemos, porque já discernimos. O que significa que a prática dessas coisas fora do tempo da tolerância vai trazer o que para nós? Juízo. A prática dessas coisas dentro do tempo da tolerância, Deus tolera. A prática dessas coisas fora do tempo da tolerância traz juízo. Por isso que aí você vê, chega em algum ponto da vida da pessoa que vira. Chega um ponto que vira. Algo acontece, a mente dela vira, ela começa a se perverter mais ainda, e as coisas vão piorando, e ela começa a ver juízo vindo de todo lado, tudo dando errado, as coisas apertando, os demônios entrando. Isso quer dizer que ela passou do que, gente? Do tempo de tolerância, ela passou do limite. Olha como isso aparece em Apocalipse, eu quero que você só escute. Apocalipse 2, Deus fala para uma igreja que tinha uma mulher comparada a Jezabel, e ele vai dizer assim, ó: concedi-lhe tempo, isso está em Apocalipse 2, 21, concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ou seja, durante esse tempo ela continuava na prostituição, mas Deus não julgava, Deus não condenava, porque era um tempo que Deus tinha dado para quê, gente? Para arrependimento. Mas o Eterno diz: mas ela não quer arrepender-se, e aí passa desse tempo. Portanto, eis que a farei adoecer, e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. O que acontece? Veja, no versículo 21 Deus diz: ainda é o tempo de tolerância, não vou trazer juízo. Mas no 22 vira. Mas agora que ela não quer se arrepender, farei adoecê-la. Ou seja, Deus a partir de então já não iria mais o quê? Tolerar. Aí a tolerância é menor. Ele continua dizendo assim: que faria ela adoecer, e os que com ela cometessem adultério, a não ser que se arrependam.
Veja que o Eterno ainda acrescenta mais um pouco, a não ser que se arrependa. Se antes de eu trazer esse juízo se arrepender, não virá. Pode ser que quando a pessoa passar desse tempo de tolerância, ela se arrependa. Só que a diferença é que ela vai se arrepender sofrendo. É que ela vai se arrepender debaixo do juízo, debaixo da mão severa de Deus. Só que não precisaria ser assim. Ela poderia ter feito proveito de qual tempo? Da tolerância. Essa é a vantagem das meninas jovens aí, do Douglas. Essa é a vantagem de quem começa a servir a Deus cedo. Vocês não têm noção do quanto juízo vocês estão evitando para a vida de vocês. Porque no tempo de tolerância que vocês talvez ainda estejam, que eu acredito que seja o período da juventude, vocês já estão se voltando. Então o tempo de tolerância vai acabar, mas vocês já vão estar no caminho. Então não vai nem precisar do juízo. Agora, nós que passamos do tempo da tolerância, meu irmão, vai eu desviar, vai você desviar agora. Quando eu estava no tempo da tolerância ainda, que eu era mais jovem, eu me afastei, não aconteceu nada, tudo normal. Aí chegou um tempo que Deus não tolerou mais, aí eu comecei a sofrer. Mas eu tenho consciência que se isso acontece hoje, vai ser muito pior. E não é só por causa dos demônios. Os demônios terão permissão, porque Deus não vai ter mais o que comigo? Tolerância. Já acabou. Por isso o cuidado tem que ser maior. Ou você acha que você ainda está no tempo de tolerância? Você acha que Deus ainda vai tolerar a farra? Você acha que Deus ainda vai tolerar a bebedeira? Você acha que Deus ainda vai tolerar a idolatria? Você acha que Deus vai tolerar, como ele diz aqui, sensualidade, libertinagem? Irmão, tem cara com 50 anos, 60 anos, ainda está lá no bar como se fosse um jovem de 15 anos. Traindo mulher, vivendo, chegando em casa tarde da noite. Gente, tem gente que ainda acha que está no tempo da tolerância, vem na igreja, não se firma, e sai, e você está achando que está em que tempo? Olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, e eu quero que você abra comigo lá em Romanos 13, abra lá em Romanos 13. Não, pastor, eu posso me afastar de novo que Deus vai tolerar. Ainda estou no tempo. Vai achando. Romanos 13. Olha o que Paulo fala. No versículo 11. Podemos ler, irmãos? Fazei desta maneira, discernindo o que, gente? O tempo em que vivemos. Então eu quero que você preste atenção nisso aqui. Dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo para os irmãos, cada um tem um tempo dado pelo Eterno, e dentro desse tempo dado pelo Eterno tem um período que é o chamado tempo da tolerância. Dentro dessa perspectiva, vamos aplicar o que Paulo está falando. Discirna o tempo em que vivemos. Eu te pergunto, em que tempo você acha que você está vivendo? Você que está aí com 10 anos de igreja, você que aí já ouviu demais tanta coisa, você que aí talvez já até nos assiste, está afastado, já conheceu.
Seja assim, eu reconheço, eu não estou no tempo da tolerância. Eu não estou mais. Então o meu cuidado é maior, porque eu estou conseguindo discernir o que, gente? O tempo em que eu estou vivendo. Num modo geral, também se aplica a toda a humanidade. Porque ele vai dizer aqui no versículo 11 o seguinte, ó: fazer desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora do que, gente? Despertar do sono. Esse sono, o que é o sono? Na perspectiva bíblica, é a ignorância. É aquele período em que as nações viviam alheias ao conhecimento de Deus. Por exemplo, meus irmãos, nós somos gentios, brasileiros. Se nós nascêssemos num período anterior à vinda de Yeshua, na condição em que nascemos, a chance de nós estarmos hoje servindo a Deus, o único, o verdadeiro, seria quase zero. E a chance da gente estar na idolatria seria quase de 100%. Porque o único povo que conhecia um Deus que era servido sem imagem, que era servido sem escultura, e como sendo o único Deus, era o povo de Israel. E o povo de Israel não levou o conhecimento de Deus para as nações, fez até o contrário disso. O profeta Ezequiel diz que o povo de Israel, quando foi para o exílio entre as nações, eles profanaram o nome de Deus entre os povos. Então, se nós tivéssemos nascido no período antes de Yeshua, certamente Deus iria tolerar muito mais a gente. Mas não é esse o caso. Nós não nascemos mais no período do sono. A humanidade, o mundo, as nações não estão mais no sono. Quando Yeshua vem e os seus primeiros discípulos começam a se espalhar entre as nações, levando a mensagem do Evangelho, eram eles tirando as nações do sono, dizendo: é hora do quê? De despertar. Ou seja, vocês agora conhecem o Deus de Abraão, vocês sabem quem é agora. O Deus de Isaac, vocês sabem quem é agora. O Messias prometido, vocês sabem quem é agora. Então agora já não tem mais desculpa para continuar dormindo. Portanto, é hora do quê? Despertar. Então até a tolerância de Deus com as nações diminuiu. Vamos lá. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual, não em depravação, não em desavenças e invejas. É verdade, irmãos, que provavelmente a igreja não despende o tempo com orgia, eu acho, né? Bebedeira, imoralidade sexual. Eu acho que a igreja não despende, não gasta tempo com isso. Mas uma coisa com a qual nós despendemos, gastamos e desperdiçamos o tempo que nos resta é com desavença e inveja. Toma ou não toma tempo? Já percebi, às vezes você ficou o dia inteiro pensando: não, mas o fulano falou,
Não, mas o ciclano não sei o quê. Não, mas aquela pessoa deve estar com inveja. Não, mas o fulano não deveria estar lá. E aí passa o dia inteiro, você não leu a Bíblia, você não meditou, você não dedicou tempo para algo útil, porque o seu tempo já estava ocupado com desavença. Irmão, eu não tenho tempo para desavença não. Você tem? Você tem tempo para isso? Eu não tenho não, irmão. Eu não tenho tempo não. Se eu percebo que a pessoa vem para ficar com desavencinha, irmão, não tenho tempo não, tá? Dá licença. Tenho mais o que fazer. Eu não tenho tempo para isso, gente, sinceramente. Tanta coisa para eu aprender ainda na Bíblia. Tanta coisa para eu construir ainda. Tanta coisa para fazer na obra. Eu vou despender tempo com desavença? Eu não tenho tempo para isso não. Se for para resolver, nós vamos. Se for para ficar com desavença, irmão, eu já coloquei lá no status do WhatsApp: ocupado. Não vem não, meu irmão. Só se for necessário. Vim com desavencinha, não temos tempo. Já é hora de despertar, meu irmão. Já é hora. E a verdade é que se você ocupa a sua mente, o seu tempo com aquilo que é de fato necessário, você vai começar a perceber isso. Como eu perdia tempo. Como eu gastava tempo. E aí você vai começar a perceber que não tem tempo para isso. Aí a pessoa vai vir atrás de você e querendo brigar, e querendo discutir, e querendo desafiar. E você está indo. Você já está em outro nível. Você está fazendo outras coisas. Você está com a cabeça em outro lugar. Porque você não tem mais tempo para isso, meu irmão. Ou tem? Não, pastor, eu tenho. Tenho tempo para ficar fofocando. Eu tenho tempo, eu gasto horas. Tem não, meu irmão. Tem não. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Olha o que o Eterno, a palavra de Deus fala sobre essas coisas, meu irmão. Ficar despendendo, capaz de proporcionar. Isso é uma verdade, não é? O pecado é capaz de proporcionar prazer? É capaz. Ele é prazeroso. Mas ele acrescenta um detalhe. Por curto período de tempo. O pecado proporciona prazer? Proporciona. Mas o tempo que isso dura é muito curto. E aí, se você for pôr na balança o tempo de prazer que o pecado lhe oferece com o tempo que ele vai cobrar depois, você vai perceber, não vale a pena. No caso de Moisés foi o seguinte: ele podia ficar mais 40 anos no Egito sendo tratado da melhor forma, como filho da filha de Faraó ele era tratado, um potencial faraó. Mas ali no Egito era idolatria pura, opressão pura. O que ele faz? Vai para o deserto. Ele padece 40 anos. Mas no fim desses 40 anos, o que Deus faz com o Egito? Destrói. Quer dizer que o prazer que o Egito tinha para oferecer a Moisés duraria quantos anos mais? 40 anos. Mas olha o que está reservado para Moisés agora, na eternidade. Vai ser por quanto tempo? Entendeu? Imagine que você possa ter, que seja 80 anos, que Moisés vivesse os seus 120 anos no Egito, na idolatria, na opressão ao necessitado, na transgressão, mas tendo todos os prazeres a ele oferecidos, e vivesse até os seus 120 anos, desfrutando dos prazeres do pecado. Você talvez diria, não, aí talvez aí valeria a pena. Aí talvez seria muito tempo, né? Quem sabe? Vamos lá. 120 anos, morre e é levado aonde, pelo que Yeshua fala em Lucas 16. O homem rico ele despendeu todos os seus dias para si mesmo, não
considerou o eterno, não se arrependeu, não fez techuvá, não ajudou o necessitado. Beleza, viveu de forma regalada. Acabou o seu tempo? O que começa em seguida? Um outro tempo. Lá no lugar de tormentos, o rico, olha o contraste. Jesus diz que o mendigo estava na porta dele pedindo migalhas e o rico não dava. No lugar de tormentos, quem é que mendiga, né? Quem é que pede? O rico. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e me refrescar a língua. Quem é que agora está pedindo? O rico. Olha o contraste. E aí Abraão vai dizer isso: você gastou o tempo que você tinha para estar aqui comigo com outras coisas. Não ouviu Moisés, não ouviu os profetas, não se arrependeu. Agora acabou o tempo. Digamos que aquele homem rico tenha vivido 80 anos de forma regalada. Agora ele vai passar 1 ano no lugar de tormentos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, 300 anos, 1000 anos, 100.000 anos. Eu pergunto, o que foram os 80 anos? Um curto período de tempo que o pecado lhe proporcionou prazer. Por isso os rabinos falam: compare o prazer que o pecado te oferece com o preço que ele te cobra depois. E aí você vai perceber que não vale a pena. É só pensar. Por isso Moisés diz: eu vou sair daqui logo, porque o pouco tempo de prazer que o pecado nos proporciona não chega nem aos pés a uma eternidade de gozo frente ao nosso Senhor e servindo a Ele com alegria, com satisfação, com prazer eterno. E Yeshua disse: vou preparar um lugar para vocês de onde vocês jamais sairão. Em contrapartida, o lugar de condenação é o lugar onde o fogo não se apaga. Então discirna, meu irmão, você não está aqui nesse mundo para satisfazer seus prazeres, você está aqui nesse mundo para servir o eterno e dedicar o que Ele te deu enquanto estiver aqui. Tempo. Veja que Yeshua vai nos salvar nesse aspecto também. Eu quero que você abra aí em Tito. Eu vou passar alguns minutos, tá, meus irmãos? Tudo bem? Olha aí, ó. Estamos aqui num culto, pregando a palavra, e eu estou preocupado, e você também, com o que, gente? Tempo. Tito 3, vamos ler aí, ó. Diz assim: no versículo 3 é dito o seguinte: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a quem, gente? A maldade e a inveja, sendo desprezíveis. E o que, gente? Odiando uns aos outros. Que gente boa, não? Olha aqui para o pastor, presta atenção nisso. Paulo está dizendo o seguinte: como era despendido o nosso tempo? Iludido, escravo do prazer, escravo da maldade. Olha o que tinha o nosso tempo, irmão. Quando ele vai dizer assim, servo da maldade, isso aqui é interessante, sabe por quê? Quando a pessoa ela age com maldade, ela não é livre, ela é serva da maldade. Quando alguém diz assim, não, eu sou livre para ofender, eu sou livre para oprimir, eu sou livre
para esbofetear mesmo. Não, você não é livre. Ao fazer isso, você está se mostrando servo do quê? Da maldade. Quando alguém lhe faz mal, e você diz assim: eu farei e pagarei na mesma moeda, para que a pessoa sinta o que me fez. Você está se demonstrando também servo da mesma maldade que ela cometeu contra você. Aqueles que conseguem não retribuírem uma maldade com outra maldade, demonstram estarem livres da maldade, não servem a ela. Quando a gente vê alguém, por isso você não se ofenda, meu irmão, porque quando você vê alguém praticando mal contra você, discirna isso: ali está alguém servo do quê? Da maldade. Ela não consegue não agir com maldade, porque ela é serva. E aí você tem que se questionar: eu sou servo da mesma maldade? Não, então não vou retribuir com a mesma maldade. Vamos lá. Então assim nós gastávamos o nosso tempo. Olha no versículo 4. Contudo, quando, olha que interessante, quando, sugere a ideia de tempo também, né? Quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou. Irmão, nos salvou. O que Ele salvou? Eu quero que você entenda o seguinte: como o seu tempo era gasto. O meu tempo era gasto na droga, o meu tempo era gasto na rua, o meu tempo era gasto na farra, o meu tempo era gasto na inveja. Quando, num período de tempo da minha vida, a misericórdia de Deus se manifestou a mim, ou seja, Yeshua me salvou, o que Ele resgatou? O tempo que me resta agora. Os irmãos percebem? Ele nos salvou. Salvou o quê? O tempo. Porque antes seu tempo era dedicado só para isso. Agora que Ele te salvou, você tem tempo agora para o eterno. Tanto que Ele vai dizer aqui, ó: Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do que, gente? Do Espírito Santo. Creia, meu irmão, que Yeshua vai renovar o tempo que resta para você. O tempo que você despendeu no pecado, na maldade, na farra, Yeshua vai renovar esse tempo, e você vai conseguir redimi-lo, resgatá-lo, através do tempo que agora Ele lhe deu para servir o eterno. Diga amém. Ele salvou o nosso tempo. Se Yeshua não tivesse me salvado, já fazem mais de 10 anos, vamos colocar aí 15 anos, esses 15 anos eu teria despendido, eu teria gastado só com o que não presta. Quando Yeshua me resgatou, foram 15 anos servindo a Deus. Olha que privilégio, mais um privilégio de quem começa a servir a Deus cedo. Por exemplo, o ladrão na cruz foi salvo, mas quanto tempo ele serviu a Deus? Imagina a pessoa jovem que serve o eterno, e ela morre na presença de Deus, sei lá, nos seus 70, 80 anos. Os dois vão estar salvos. A diferença entre eles é que Deus lhe deu o privilégio de ter o que aqui nesse mundo? Tempo para servir a Deus. É um privilégio. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer isso. Eu já estou terminando, meus irmãos, mas o apóstolo Pedro, ele vai afirmar isso. Nós lemos lá, eu só vou relembrar os irmãos. Ele vai dizer assim: para que no tempo, diga, no tempo que lhe resta, não sirva mais os desejos humanos, mas sim a vontade de Deus.
Ou seja, a partir do momento em que Yeshua te salva, agora, irmão, o tempo que você ainda tem, você tem que redimi-lo. Fazendo o quê? Dedicando para Deus. Olha que incrível isso. O Mateus Andona é quem fez essa observação do Ensinando Sião. E ele observou que a primeira vez que a palavra santificação, que é a separação para Deus, a dedicação para Deus, aparece na Bíblia, está relacionada ao tempo. Em Gênesis 2:3 diz assim: então abençoou Deus o 7º dia. Eu já disse aos irmãos, o que é um dia? Uma contagem de tempo. E o santificou. Aí aqui é a primeira vez que aparece a palavra kedushá, santificar. Significa, irmãos, que uma das maneiras de nos santificarmos é dedicando o que para Deus? Tempo. O Eterno deu o mandamento: 6 dias trabalharás. Mas o que seria o Shabat? O que seria o 7º dia? Um tempo para Deus. Por isso o Eterno ordenou que a obra cessasse no Shabat. Não para que apenas o judeu descansasse, mas para que o judeu santificasse o quê? Tempo. Deus vai te dar 6 dias para trabalhar, mas você está primeiro santificando o tempo para Ele. E Deus é tão generoso, e claro que o ideal, como inclusive até o pastor trouxe aqui recentemente, inclusive o dia que o pastor falou isso é o dia que eu estava já estudando essa palavra. A vantagem de ter alguém aqui para nos ajudar na pregação é isso, que aí quando o pastor prega eu já tenho tempo para pensar na outra pregação. E o pastor comentou, citando o texto que Paulo fala a Timóteo, que Timóteo tem que pregar em tempo e fora de tempo. Qual é o ideal, irmão? Trabalhar 6 dias e quando chegar no fim da semana, no domingo, que é o nosso caso, é o que mais é permissivo a nós, quem sabe, então, dedicar para Deus? Não, Deus quer o que nosso? Todo o nosso tempo. Chegará uma época que todo o tempo será dele. Paulo diz que quando o Eterno se manifestar através de Yeshua e trazer o reino, ele será tudo em todos. E o que é Deus ser tudo em todos? Irmão, tudo vai para ele, tudo vai ser para ele. Em todo momento, toda a humanidade, todas as pessoas, toda a criação vai estar envolvida só com o quê? Com o Eterno. Então todo o tempo será dele. Mas essa é a realidade agora? Eu estou dizendo agora, eu estou pregando aqui preocupado em acabar o culto porque tem tempo. Talvez você já marcou alguma coisa. Então a gente luta com isso. E o Eterno respeita isso, meu irmão, porque Ele deu um mandamento: eu estou te dando 6 dias para você fazer tudo que tem que fazer. Eu te dou 6 dias. Você não tem como você chegar no 7º dia e falar: não consegui. Como não conseguiu? Eu te dei 6 dias. Faça o que você tem que fazer nesses 6 dias. Chegou o Shabat, aí o Eterno fala: será santificado. No Shabat ele diz que haveria uma santa convocação. Mas por causa da doutrina católica romana, houve uma distorção dos dias, apregoando que Yeshua substituiu a santificação do sábado para o domingo. E eu pergunto, onde está isso na Bíblia? Isso é tão óbvio que Yeshua diz, ele fala que ele é Senhor de um dia. De qual dia ele fala que é Senhor? Ele, saiu da boca dele: eu sou Senhor do sábado. Como que a igreja romana agora surge falando que o dia do Senhor é domingo? Mas tudo bem, eu sou da opinião que todo dia é dia do Senhor. Amém? Eu sou dessa opinião. Mas o ideal era que a sociedade tivesse se programado para parar suas atividades qual dia? No Shabat.
mas por causa da influência romana entre as nações, foi o domingo. Então, aqui nas nações onde nós vivemos, qual é o dia mais comum onde as coisas tendem a parar? Domingo. Então, meu irmão, é o que está ao nosso alcance, é o que a gente vai fazer. Por isso a gente fala, domingo não falta a igreja. Irmão, se você faltar um domingo, vamos supor, considerando aqui quem só vem domingo, se faltou um domingo, vai ser quantos dias de um domingo para o outro que você vai vir? 15 dias, eu conto, tá? Eu falo, poxa, aquela pessoa está 15 dias sem vir na igreja. 15 dias. Claro, quando não dá, tem exceções, eu sei. Mas pensa, será que a gente está realmente honrando a Deus com o nosso tempo? O irmão ali falou para mim hoje, pastor, eu recusei 2 chamados para ir trabalhar hoje. Para conseguir estar aqui. Irmão, se a gente não for fazer isso, a gente vai ter tempo? Qual é a programação do mundo? Trabalhar 6 dias ou 7 dias? Na realidade, irmão, é todo dia, meu irmão. O mundo capitalista não tem mais isso não, meu irmão. Tem empresa aí que só te dá folga porque se não te der é crime. Mas tem gente, irmão, que não para. Workaholic, já ouviu falar? Viciado no trabalho? Ela não consegue descansar, é folga dela, ela não consegue parar de trabalhar. Workaholic, viciado em trabalho. Olha só. E tem gente que pensa assim, não, tem que trabalhar, não é domingo, tem que trabalhar, e segundo trabalhar. Às vezes ela pensa o seguinte, não, porque tem que prosperar, não, porque tem que acontecer. Quem disse que é a sua força do seu braço que vai te prosperar? Quem te disse isso? Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar, eu não estou dizendo que você tem que se dedicar, mas a ponto de você não ter tempo para Deus, porque você tem que prosperar. Então é você que vai prosperar? Então é você que vai arrancar na força do seu braço? Que é isso, né? O mundo hoje é assim, não, vai ser na marra. Sabe o que a Bíblia diz? Os que retardam o sono e idolatram o trabalho não receberão aquilo que Deus concede aos seus enquanto dormem. Você não alcançará nem mais e nem menos do que Deus já determinou para você. Eu apeguei isso para mim, meu irmão, e eu não abro mão. O que Deus tem para mim é para mim, e eu não vou receber nem mais nem menos, é a minha porção. Se eu trabalhar mais, eu não receberei mais. Se eu trabalhar menos, eu não receberei menos. Será exatamente o que Deus designou para mim, é a minha porção. Por isso, nós não devemos temer, meu irmão. Se você perceber que não está tendo tempo, e você tem que interromper uma obra, um serviço, uma coisa, para você dedicar aquele tempo para Deus, irmão, não tenha dúvida, Deus vai te prosperar, não tenha dúvida. Você está colocando a sua confiança em quem? No eterno, não em você mesmo. Eu já vi irmãos aqui, vários irmãos fazendo isso. Não, eu abri mão daquilo porque eu não estava tendo tempo. Não, eu troquei aquele trabalho porque eu não estava tendo tempo. Deus honra ou não honra, gente? Deus honra. Deus honra. Deus é quem abençoa as obras das nossas mãos. Então cuidado para não entrar nessa pira e acabar por não ter tempo para o eterno. Que possamos dedicar o tempo que nos resta para Deus, que não sabemos quanto é. Amém? Fique de pé no seu lugar. Então tem que ter o equilíbrio. O eterno respeita isso, amém, irmãos? Se nós fôssemos feitos só para o mundo espiritual, a gente seria anjo, amém? A gente é anjo? Não. Tem que trabalhar, tem que se envolver com as coisas do mundo, tem que agir na sociedade, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tem algo a mais que isso. Vamos dedicar tempo para Deus. Amém?